Bom, pessoal, vamos começar mais uma conversa sobre o direito civil digital, playlist que fica no canal YouTube do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Hoje estamos com a nossa professora Daniela Lutzki, quem admiramos muito, estamos muito honrados por contar com ela, aqui nesse programa. Daniela, então, estamos pelo IARGS, Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Já deixo aqui um beijo grande da doutora Sulamita, presidente, que tomou posse ontem, segunda-feira, hoje é terça, né? Segunda-feira tomou posse de novo, num jantar muito bonito lá no Juvenil. Então, deixo um beijo dela e deixo um agradecimento muito especial do Departamento de Direito Civil, que é que está organizando essas conversas. Muito, muito, muito obrigado por dedicar aí um tempo da tua escassa agenda para o dos Advogados do Rio Grande do Sul. Vou passar a palavra para a doutora Vanessa, que é também a coordenadora junto comigo dessa playlist. Vanessa, apresenta aí a doutora professora Daniela e passa a palavra. Obrigada, professor Arnaldo. Então, é com uma enorme satisfação que nós recebemos para a nossa série de entrevistas de Direito Civil Digital a professora Daniela Lutzki, que é graduada pela PUC Rio Grande do Sul, tem especialização, mestrado e doutorado também pela PUC Rio Grande do Sul, pós-doutorado pela UX, com a pesquisa finalizada na Universidade de Padova. Ela é advogada, professora da PUC, além de professora também em cursos preparatórios de concurso e cursos de pós-graduação. Atua com ênfase na responsabilidade civil médica e hospitalar. É advogada do escritório Andrade Advogados Associados e autora da obra A Reparação de Danos Imateriais como Direito Fundamental, pela Livraria do Advogado. E hoje, então, a professora Daniela vai nos ajudar aqui a compreender, né, um pouco essas novas fronteiras do patrimônio digital, a questão dos bens intangíveis, contas em plataformas digitais, como que isso se incorpora nas relações jurídicas e também quais os desafios da responsabilidade civil nesse contexto. Professora Daniela, muito obrigada novamente, a palavra está contigo. Muito obrigada, uma boa tarde especial ao Arnaldo, à Vanessa, agradeço o convite, cumprimento a todos os colegas do IARGS, muita honra fazer parte desse grupo entrevistado para atualização, visando, né, o conhecimento do projeto de lei, do novo Código Civil e do que virá pela frente. E a Vanessa, quando entrou em contato comigo, como eu havia comentado com o Arnaldo, ela só disse assim: não, vamos falar de responsabilidade civil. E eu digo: ótimo. E aí ela fala: e também de direito digital. E eu digo: senhor, mas terei quanto tempo, né? Porque são dois mundos. E como, obviamente, a responsabilidade civil corre nas minhas veias, né? É uma matéria que eu já leciono há mais de 20 anos e nós não podemos deixar de estar atualizados e hoje temos o direito digital. Eu acho que é bastante útil mesmo que a gente possa ligar, né, a responsabilidade civil e o direito digital. Bom, eu vou começar só comentando que essa responsabilidade civil hoje ela está num momento bem diferente, obviamente, lá do século XX, quando a gente falava no Código Civil e quando ele foi pensado e forjado. Aliás, eu gosto de dizer, como o Rodotá, que a responsabilidade civil ela é como uma campainha, um alarme. Ela mostra todas as disfuncionalidades, né? Tudo que tem de errado num ordenamento jurídico. E isso não é diferente no mundo digital. A gente se para pensar hoje nas redes sociais, eu consigo nas redes sociais da minha plataforma digital causar os mesmos danos que fora da plataforma digital. Então, eu posso lesar o patrimônio do Arnaldo estando numa rede social ou não estando, eu posso lesar a honra, a imagem da Vanessa numa rede social, numa plataforma digital ou não. O que muda, na verdade, é o ambiente. Mas todo o problema aqui da gente pensar nisso de forma separada é porque quando a gente está diante de uma plataforma, de uma rede social, a propagação é muito mais rápida. Então, nós temos que nos atualizar com o que já temos, mas pensando nos bens jurídicos violados de uma maneira
muito mais célere, com muito maior alcance. E essa ideia também tem que ser trazida. Bom, dentro da responsabilidade civil, no Código atual, a gente tem 27 artigos que tratam da matéria, né? Nós temos lá do 927 ao 954. Mas o que eu preciso que vocês acompanhem comigo? Quando entrou em vigor o Código Civil de 2002, que já consideramos um grande avanço, nós só tivemos 2 inovações no Código Civil comparado com o que já tínhamos de responsabilidade civil. Entrou a cláusula geral de responsabilidade objetiva no parágrafo único do 927, que, aliás, no projeto de lei número 4, né, ela é muito mais detalhada e fala em risco especial e diferenciado. E quando entrou em vigor o Código de 2002, também trouxe como diferente, no parágrafo único do 944, a possibilidade de redução do valor da reparação quando houver uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Então, se eu agir com culpa levíssima e causei um dano gravíssimo, o juiz, se o advogado requerer, poderá reduzir equitativamente o valor da reparação. Foram as 2 mudanças que aconteceram do Código de 16 para o Código de 2002. Aí nós agora temos a proposta de um novo Código Civil. Nós temos mudanças muito relevantes nessa proposta do novo Código Civil. E eu quero te mostrar, porque eu quero ligar essas mudanças com a parte do direito digital, que também é para entrar no Código Civil novo, né? Então, aí, porque acredita, eu ainda em sala de aula, às vezes falo, o novo Código Civil, ele é de 2002, mas é porque eu estudei no Código de 16, né? Claro que eu comecei direito lá com 12 anos, não que eu esteja velha, mas enfim. E aí, nessa proposta do novo Código Civil, eu preciso pontuar para quem está nos ouvindo, porque como nós comentávamos aqui nós 3 antes, é importante a gente mostrar as mudanças que vêm pela frente, né? O novo Código Civil traz a responsabilidade civil prevista em 4 eixos, 4 partes diferentes. E eu já quero de cara aqui te trazer quais são essas 4 partes, porque eu repito, todas elas eu posso aplicar ao direito digital. Todas elas eu posso trazer para danos materiais e imateriais advindos das redes sociais, não preservação de dignidade da pessoa humana, lesão à imagem, lesão à honra. Então eu trago primeiro a parte geral, que é essa, e depois eu comento a parte do direito digital. Então, a primeira coisa que o projeto de lei 4 traz para nós é a clareza dos nexos de imputação. O que significa isso? E aqui eu gostaria de tentar trazer bem para a prática, né? Quando um advogado vai entrar com a sua petição inicial, ele tem que de cara mostrar da onde advém a responsabilidade. Significa dizer que eu vou ter que colocar na minha petição inicial se o lesante praticou um ato ilícito, e aí a responsabilidade é subjetiva, se o lesante causou um dano advindo de uma atividade de risco, e aí a responsabilidade é objetiva, ou então se eu estou respondendo por danos causados por pessoas pelas quais eu responda, ou por coisas a mim pertencentes. Lembrando que no projeto, né, do Código Civil, os animais entram como seres sencientes, então eles têm sentimentos, já muda daquela ideia de coisa, de objeto que temos no atual Código Civil. Essa é a primeira parte. Depois, e aqui toca muito, conversa muito com o direito digital, o código novo, né, o projeto de lei traz um aperfeiçoamento do dano material, porque hoje a gente só fala assim, dano emergente, lucro cessante, a gente não fala em juros, né, ali nós não trouxemos isso, e a gente tem que esclarecer, mas mais do que isso, o atual código não fala, e não temos nem lei esparsa, sobre a perda da chance, né? Então fala dessa perda da chance, que eu acho muito bacana, inclusive vai entrar, a previsão é no 944B, né, do projeto de lei
4, a perda da chance, trazendo critérios objetivos e claros para a reparação decorrente da perda de uma chance séria e real. A exemplo do camarada que não pôde prestar uma prova de concurso porque a Daniela atropelou ele e ele estava na última fase, né, deste concurso. Então, nós temos essa possibilidade, mas mais do que isso, e aqui entra a minha matéria do coração, traz o dano imaterial, ou seja, extrapatrimonial, como um guarda-chuva, como um gênero, subdivide as espécies, lembrando, advogado, que cada espécie de dano imaterial permite o pleito de um valor. Então, o dano moral puro é um valor, o dano à imagem é outro valor, o dano à honra é outro valor, e esses direitos de personalidade, eles são muito lesados com as atividades, né, no nosso palco digital. E ainda, que eu acho bem bacana trazer aqui, traz critérios para o arbitramento desse dano imaterial, que hoje nós trabalhamos, eu brinco em aula, com uma cola lícita do 223G da CLT, né? Alguém que quer lembrar quais são esses critérios. Mas o projeto de lei traz a possibilidade de reverter, de reversibilidade do dano, o grau, né, de alcance do dano na vida social, de trabalho do lesado, então o quanto que isso me afeta, enfim, traz esses critérios para dentro do código e permanece, né, com o critério bifásico do nosso saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que a gente fala hoje em critério bifásico, mas não está previsto ali no código. Aí o código trará esse critério bifásico onde eu parto de precedentes e aí eu majoro ou atenuo os valores. Isso, o segundo momento. Depois tem o terceiro momento, que eu também acho bárbaro, ligando com o direito digital, que é além da função reparatória, que é a função clássica e básica da responsabilidade civil, ou seja, reparar o dano, ressarcir o prejuízo, o projeto de lei traz para o código, até anotei, parágrafos 13 e 4 do novo 944, a possibilidade de uma função sancionatória com cunho pedagógico. Hoje é o contrário que nós temos. Hoje, o 944 caput, ele rechaça a função sancionatória no direito civil, diz que fica lá com o direito penal. E o projeto de lei traz. Agora, vocês já imaginaram isso ligado à seara digital? Porque, inclusive, traz que se o sujeito estiver reiterando na lesão, ele vai ter que pagar 4 vezes o valor do dano moral. Então, isso, para os danos causados nas redes sociais, que as pessoas pensam que é mundo de ninguém, que é terra sem lei, isso é maravilhoso, porque eu vou ter no código, eu não vou precisar brigar casuisticamente para que o lesante seja punido, ele será punido. E também, fazendo lá o link com os punitive damages, traz critérios como a exigência da culpa grave ou do dolo. Porque é claro que se o sujeito age com culpa leve ou levíssima, a intenção do direito não é punir, né? Porque foi praticamente um acidente, então não tem por que puni-lo. Mas se eu ajo com dolo ou com culpa grave, e ainda mais se ajo de maneira reiterada, e aqui é legal a gente pensar, né, nas fake news, né, em toda a gama que pode alcançar, inclusive, as pessoas jurídicas com notícias falaciosas. Aqui nós temos a punição prevista nesse projeto de lei. E, por último, a quarta parte, o quarto momento dentro da responsabilidade civil, com uma parte especial, que é outro mundo da responsabilidade civil, onde entra a responsabilidade do Estado, que hoje a gente enxerga no 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, porque a gente não fala em teoria do risco administrativo, onde entra a responsabilidade das pessoas jurídicas, né? Então, a gente ouve, porque tem súmula do STJ, que pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando for atingida sua honra objetiva, mas pessoas jurídicas também causam
danos materiais e imateriais. Nós vamos tratar da responsabilidade dos médicos. Onde é que a gente enxerga a responsabilidade do médico hoje? Em um artigo, quando a gente olhar com muito boa vontade, 2 artigos, e aí fazendo o link com as partes gerais. E ainda dos proprietários, a responsabilidade dos proprietários, eu acho muito bacana aqui, porque traz claramente a responsabilidade objetiva diante de ruína do meu prédio, diante de objetos lançados ou caídos do meu apartamento, né? Porque hoje o meu aluno, por exemplo, ele lê os artigos do código e ele me pergunta, mas essa responsabilidade é objetiva ou é subjetiva? Aí o código novo trará isso, que independe da prova da culpa, então uma responsabilidade objetiva fundada no risco. E por último também uma responsabilidade pré-contratual, que eu acho muito bacana, né, Arnaldo? Porque a gente sabe que é difícil a gente trabalhar a responsabilidade pré-contratual, ainda mais se ela não está sedimentada e de forma organizada. Então, nós teremos isso. Isso está em consonância com 422 ou 22A ou 22B, eu não me lembro agora de qual que é o novo 422 que tem, mas é uma letra nova e que está trazendo o princípio da confiança para os contratos, que é aquela fase pré-processual, né? Que isso, antes a gente adivinha da literatura, né? Teórica sobre isso, agora está expresso na lei, né? Então também eu acho que conversa nesse ponto, né? Conversa e ajuda muito, né? Porque o que está combinado e está escrito, a gente não tem como dar contra. Então, não depende da casuística. Então, assim, agora fazendo o pulo, né? Mostrando já o link desses 4 eixos, dessas 4 partes, com a parte do direito digital. Eu acredito mesmo que a gente esteja passando por um momento histórico dentro do direito civil. Eu acredito que não tem como nós não acompanharmos essas mudanças que estão acontecendo. E hoje, lá na sala dos professores, na PUC, a gente comentava sobre isso com um colega. Na verdade, o colega disse assim: hoje eu carrego tudo dentro do meu celular. Eu ligo o meu carro com o meu celular, eu tenho a chave da minha casa no meu celular, eu abro a fechadura digital no meu celular, eu tenho a minha agenda no meu celular. Então, tudo é celular e ali está também o nosso mundo digital. Porque se eu der 5 minutos em sala de aula hoje, a galera vai pegar o celular e vai entrar nas redes sociais e já vai estar ali, né? Perpetuando notícias, transmitindo informações, às vezes até sem saber se isso é verdade ou não é verdade, mas esse é o nosso dia a dia. A gente passa, né, olhando essas redes sociais. E acerca dessas tecnologias e de todo esse dinamismo, obviamente o projeto de lei, né, não poderia ficar longe disso e trouxe o nosso direito digital. Mas o que me chamou a atenção nessa parte do direito digital é que quando fala em trazer o direito digital para a lei, percebam quais foram os objetivos. Olha só, fortalecer a autonomia privada. Fecha com contratos, né? Fecha com tudo que a gente falou de responsabilidade civil também. Preservar a dignidade das pessoas. Bom, aqui eu não tenho nem como deixar de mencionar que a dignidade da pessoa, quando violada, causa o dano que mais prejuízo traz ao sujeito, que é a sua esfera subjetiva, e isso pode acontecer na minha esfera, né, não digital, mas hoje muito mais também na minha esfera digital. A segurança do patrimônio, e aqui a gente vai pensar no patrimônio digital, né? Sabe que antes mesmo de entrar a ideia do projeto de lei, eu pensava assim, quando começou lá o Facebook, eu pensava assim, mas e se acontecer alguma coisa comigo? Como é que segue esse meu Facebook? Para quem que vai tudo que eu botei aqui? As conversas que eu tive privadas com a Vanessa, falando mal do Arnaldo, para quem? Onde é que vai parar isso? Né? Era uma pergunta que eu me fazia e agora a gente tem uma resposta para isso. Então, assim, começa a fazer sentido. Fora isso, também nessa parte digital,
nós temos os apontamentos do que é considerado lícito, do que é considerado regular e do que não é, né? Porque, vamos combinar, quando as fake news começaram, e eu tinha muita dificuldade de reconhecer o que era uma fake news, a depender de onde vinha, o endereço, o IP, a fonte, como que eu vou saber se isso é verdade ou não? Agora, pelo menos, a gente já tem, né, isso barrado, ou seja, eu não posso, eu vou ser punida se eu fizer isso dessa forma. Então, eu acho isso maravilhoso. E aí, o projeto de lei, ele elenca os fundamentos do direito digital, que, aliás, e é onde eu quero chegar também, é muito parecido com os princípios e os fundamentos do Marco Civil da Internet, né, da Lei 12.965, que é de 2014. E os fundamentos são os seguintes: olhem só como a gente aplica e está ligado à responsabilidade civil. O respeito à privacidade, proteção de dados pessoais e patrimoniais, que era muito disso que a gente conversava, liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, inviolabilidade da intimidade, senhor, né? Inviolabilidade da intimidade, da honra, da vida privada, respeito aos direitos humanos, e aqui basta a gente pensar, né? Danos ao meio ambiente. O que é lesado com o dano ao meio ambiente? Então eu tenho que continuar respeitando. Mas nas redes sociais eu também consigo um dano dessa monta, né? Porque se eu, enquanto influenciadora digital, passar adiante um produto que vai lesar a linda pele da Vanessa, das suas amigas, ou que vai causar danos ao fígado, ao organismo, e eu não avisei e eu não informei, como é que funciona isso hoje? Quem vai ser responsabilizado? Quem eu vou punir, né? Porque o CDC tá lá, mas isso a gente já conhece. E quando entra esse influenciador digital? E aí, o segundo capítulo da parte do direito digital lista os direitos das pessoas naturais e jurídicas, e quando a gente vai olhar esses direitos das pessoas naturais e jurídicas, são os mesmos direitos que nós temos hoje. Sem falar em direito digital codificado, o que que muda? O ambiente. Então muda o ambiente, mas os danos permanecem tendo a mesma origem. Eu lesei a tua honra, eu lesei o teu nome, eu lesei a tua imagem, né? E aí que a gente tem que conversar. Olha só o link que eu quero fazer, que eu acho muito bacana, tá? Esse projeto de lei, ele trata da responsabilidade das redes sociais. Então, responsabilidade e direito digital. E esse projeto de lei, ele propõe, e aqui eu confesso que, né, temos posições para todos os lados, então eu preciso dizer isso, propõe a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com a revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, nós temos o quê? Esse artigo 19, que hoje é o objeto do tema 987 no STF, né? Repercussão geral. Esse artigo 19 diz que as nossas redes sociais só vão responder civilmente, só vão responder se judicialmente receberem a ordem para tirar a notícia, a imagem, a postagem e não o fizerem. Então, hoje, né, eu preciso entrar com um processo judicial, o juiz tem que mandar o Facebook, o Instagram retirar aquilo, e se não for retirado, aí eles respondem, se não, não, tá? O que estão propondo com o código que vem pela frente? Estão propondo que seja absolutamente diferente disso. Que eu não precise entrar na justiça. Que eu possa pedir diretamente, inclusive lá, né, num link de reclamação, num link de contato direto, que eu possa ter esse contato sem ficar esperando 15 horas ao telefone, né? Pedir a exclusão de determinada matéria, de determinado conteúdo, de determinada reportagem, independentemente de uma ordem judicial. Temos uma parte boa, facilita a vida do sujeito que está se sentindo prejudicado, né?
Como que a Vanessa vem numa rede social e diz que a minha loja vende produtos falsificados? Não pode, tira isso. Não pode esse comentário, não pode essa postagem. Mas espera aí, quem fará este filtro? Porque hoje a gente está colocando isso nas mãos do judiciário. O judiciário que vai ver se dá a ordem ou não dá a ordem de retirada. Quem fará este filtro? E aí, qual é o outro lado da moeda? O outro lado de quem não concorda com a revogação do artigo 19 é dizer: nós estamos cerceando a liberdade de expressão, né? Porque eu tenho o direito de dizer que eu não gostei da bolsa que eu comprei na loja da Vanessa, porque parece um produto falsificado. Eu tenho o direito de dizer que eu não gostei do trabalho que foi prestado para mim pelo escritório do Dr. Arnaldo. Enfim, quem faz esse filtro? Então, nós temos esse problema do outro lado. Mas eu queria comentar com vocês que eu achei muito bacana o leading case que deu a ideia para isso. Eu não sei se isto já foi ventilado aqui, mas eu anotei, porque eu acho bem legal, né, de trazer, é o recurso extraordinário 103.7396. Esse foi o caso concreto que trouxe essa discussão. E o que aconteceu? Em 17 de novembro de 2014, então, assim, meses depois da promulgação do Marco Civil da Internet, uma pessoa do interior de São Paulo descobriu que tinha no Facebook um perfil falso, capaz, né? Isso quase nem existe. Um perfil falso dela, com o seu nome e com as suas fotos, e que estava sendo usado para ofender pessoas. E o que esse usuário incomodado fez? Entrou em contato com o Facebook, pediu para retirar, e o Facebook disse: não retiro, eu só retiro com ordem judicial. E aí começou todo esse estrondo. Só para trazer para vocês o desfecho disso, porque eu acho muito bacana, a segunda turma recursal, porque foi no JEC, a segunda turma recursal deu provimento aos recursos e aí acabou condenando o Facebook no pagamento de uma indenização de 10 mil. Mas também disse para o Facebook que ele não estava obrigado a fornecer o IP, né? Porque até não havia essa previsão e a obrigatoriedade dos dados do IP. Muito bem. Aí o que aconteceu? O Facebook considerou que o acórdão julgou incidentalmente inconstitucional o artigo 19. E aí veio toda essa situação de repercussão geral e etc. Veio o recurso extraordinário e essa ideia da inconstitucionalidade. Então, tudo isso veio dali. E aí me chamou a atenção, porque eu fui atrás, né, desse dado e dessas informações, o tanto de gente, pessoa física e pessoa jurídica, que pediu para entrar como amicus curiae. Meu Deus, é assim um baile de gente entrando. Claro, porque nós temos ali e tivemos, né, opiniões que ficam taco a taco quase, de entes, entidades, órgãos e pessoas jurídicas e afins, dizendo que é inconstitucional e que tem que revogar e que basta notificar o órgão, independentemente de ordem, para tirar do site, e outros dizendo não, a gente precisa de ordem judicial, né? Então, tá ali no limbo, meio a meio. E eu achei muito bacana trazer isso para a gente pensar. Aí, quando a gente fala, que a Vanessa comentou ali no início, que a gente está falando em patrimônio digital, né? É tudo muito novo. Até tempos atrás, quando eu ouvia falar em criptomoeda, eu pensava, senhor, isso parece aqueles desenhos animados dos Jetsons. O que é criptomoeda? Eu pensava, tudo é golpe. Não, né, gente? Isso está no nosso mundo. Então, se eu tenho criptomoeda e eu faleço hoje, quem fica com isso? Para onde vai? O que eu achei bacana disso tudo é pensar que o meu perfil do Instagram, o perfil da Vanessa com as entrevistas, com as notícias, com as informações dela, as senhas da internet e de tudo que é usado digitalmente, tudo isso é patrimônio digital. O bacana é que, sendo considerado um patrimônio, mesmo que intangível, mesmo que não
tocável, né? Um bem material como a gente está acostumado, como lápis, como celular, como a caneta, eu posso passar para os meus herdeiros. E eu acho isso extremamente evoluído, né? Então eu vou passar, eu posso colocar num testamento para quem eu quero que vá a minha conta no Facebook, e também eu posso dizer, peraí, eu quero virar um memorial, né? Eu teve um amigo meu que faleceu jovem, com muito conteúdo na sua rede social, virou memorial, então as pessoas fazem ali várias buscas. Mas também eu gostei de ver que se não houver herdeiros, 180 dias, essa é a proposta, 180 dias a contar da prova do óbito, vão ter que tirar tudo isso do ar, né? E mais, com direito a sigilo. Porque aqui eu faço um paralelo com o que a gente escuta sobre o prontuário quando a gente advoga para um hospital, né? Eu ouvia e ouço muito isso. Como é que o meu marido chegou lá para pedir o meu prontuário e não entregaram para ele? Vem cá, o teu prontuário tem dados sobre a tua pessoa, que, claro, a gente chama de dados sensíveis de acordo com a LGPD, mas vai dizer lá tudo sobre esta pessoa. Eu não posso entregar para outrem se não tiver autorização expressa tua. E aqui é a mesma coisa, né, Vanessa? Supondo que nós conversássemos pelo Messenger, situações que são nossas, que a gente não quer que ninguém saiba, aí eu faleço, aí o meu filho, o meu marido, o meu companheiro, a minha mulher, a minha irmã vai pegar e vai ter acesso a isso, e aí vaza, e aí usa indevidamente? Como assim? Então, assim, as nossas redes sociais, as nossas senhas, a criptomoeda, e eu adorei saber as milhagens aéreas, né? Que o doutor Arnaldo tá lá guardando para fazer a sua viagem sabática de 1 ano para a Grécia, quando descansar de todo o estudo do novo Código Civil. Aí, tá, passa para quem? Né? Ele tem o direito de poder dizer para quem vai. Mas, mais do que isso, o que me preocupa, e aqui por trabalhar com a responsabilidade civil, é os danos que possam advir do uso indevido disso, né? Caindo nas mãos erradas. Porque que é meu patrimônio legal, beleza. Se é meu patrimônio tangível ou intangível, passará aos meus herdeiros. Que bom que isso também vai ficar regulamentado. Mas e quando há danos advindos disso? E por que eu falo dessa parte, né? Porque, assim, quando a gente fala em responsabilidade civil, e foi a primeira coisa que a Vanessa me trouxe, né, Daniela, vamos comentar sobre a responsabilidade civil, olhando para o projeto de lei do novo Código Civil. A gente não fala em responsabilidade civil sem dano, né? Então, o dano, ele é o vilão. Ah, é muito importante o nexo causal, mega importante, né? Porque eu tenho que provar quem deu causa àquele dano, da onde veio aquela ação ou aquela omissão que deu causa ao dano. Mas assim, sem dano, eu não falo em reparação, sob pena de enriquecimento ilícito, lá do 884 do Código Civil. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar para o meu cliente é quais os danos que tu sofreste, né? E aqui me vem à mente, mas olha, isto faz tempo. Quando eu dava aula ainda, também em outra universidade, um colega meu, um professor, ele não encaminhou à banca o trabalho de conclusão de um orientando dele, porque o menino não tinha produzido o trabalho, e é direito do professor, então, não encaminhar esse trabalho à banca. Naquela instituição, o aluno tinha o direito de, se quisesse, sozinho, levar o trabalho, né? Sabendo que os arguidores já saberiam que não foi a Daniela que orientou, que não teve orientador, era por conta e risco do aluno. Nesse meio tempo, nas nossas redes sociais, naquela época Facebook, aparece uma página deste professor, onde a foto dele era ele, com uma faixa, eu sou trouxa. E embaixo dizia, além de trouxa, sou um péssimo professor, não consigo me relacionar com ninguém. Acabou com o colega, né? O problema ali foi identificar de onde veio. E mais do que identificar, porque às vezes a gente supõe, é fazer essa prova.
porque eu também não posso responsabilizar alguém de maneira irresponsável. Eu tenho que ter a prova disso. Aí, qual é a diferença disso para um achincalho que eu possa sofrer em sala de aula? Na sala de aula, eu tenho no máximo 70 alunos, se eu for pensar hoje, 70 alunos em sala de aula. São esses 70 que podem ter visto se ninguém gravou. Agora, no Facebook ou no Instagram, já propagou, que já propagou, que já propagou. E aí eu trago para vocês o seguinte raciocínio, que foi uma história que nós tivemos aqui em Porto Alegre, vocês devem lembrar, óbvio que eu não vou comentar o nome, mas vazou um nude de uma menina adolescente, porque o namorado da época, do momento, passou isso para um grupo de amigos da escola, que passou para outro grupo de amigos, e a menina se matou porque não aguentou a vergonha. Aí eu te pergunto, como responsabilizar esse tanto, né? Eu vou ter aqui uma solidariedade de responsáveis, quem compartilhou é responsável, mas o que eu quero mostrar é que são danos que, por mais que sejam ressarcidos, e esse caso seria pecuniariamente, porque é impossível a reparação in natura, não traz de volta o bem mais precioso. Então, as nossas redes sociais, né, o nosso meio digital, ele permite essa perpetuação. E claro, a gente não pode deixar de comentar. Eu tenho lá, né, o direito ao esquecimento que querem trazer, a desindexação que querem trazer com todos os seus problemas. É verdade. Ainda que o STF tenha dito, né, que é inconstitucional o direito ao esquecimento e etc. Mas assim, vem como proposta. A minha pergunta é: será suficiente para o alcance do dano na magnitude das nossas redes sociais? Então, assim, eu me coloco à disposição de vocês, porque, como eu disse para a Vanessa, o que quiserem tratar dentro dessa temática, eu estou aberta e eu trago para vocês, mas eu me propus a fazer essa linguagem, esse percurso mais geral e me coloco à disposição dos colegas para quem precisar ou enfim, para quaisquer outros esclarecimentos. Tá ótimo, professora. Mas eu acho que para começar essa conversa, eu acho que precisa que os tribunais comecem a dar indenizações verdadeiras por caso de morte, né? Porque a gente vai para a jurisprudência, o tribunal fixando indenização de 70, 80 mil reais em caso de Sim, morte é uma coisa mais sim, ridícula que existe, né? sim. Então, como é que daqui a pouco tu vai dar um dano moral que por uma ofensa qualquer que atinja, vamos lá, 10 mil pessoas pela internet, né? Tu não vai poder indenizar maior do que uma morte. Então, acho que tem esse problema de congruência, né? Essa desvalorização do ser humano pela jurisprudência, né? Isso é gravíssimo, assim. Em casos de acidente de trânsito que a gente faz, responsabilidade civil, a gente Uhum, vê o quão pouco é valorizado, né, a pessoa. uhum. Mas eu acho que é toda uma mudança cultural, né, doutora? A gente tinha uma cultura analógica e passamos a ter uma cultura digital. E Sim. a cultura digital é uma cultura que é bem mais fluida, imaterial, desmaterializada. E foi feita para atingir a internet para isso, né? Para atingir muito mais pessoas do que a forma analógica, né? E eu acho que às vezes, né, me parece que esse impacto que a internet tem e que é para ter, que o mundo digital foi criado para isso, me parece que às vezes é esquecido nos debates, né? Então tudo vai ser maior no mundo digital, todo o impacto vai ser maior, a abrangência vai ser maior, o público vai ser maior, tudo vai ser maior porque isso é o natural que aconteça, que seja assim na internet. Só que para que isso fique assim, né, a gente vai precisar, com certeza, retornar ao que a gente já tem hoje, né, para adequar, né? Eu não posso fazer todo nova responsabilidade civil no digital que seja destoante do. Diversa, claro, descolada, não posso. Não É, posso. mas essa iniciativa, ela
essa questão de trazer a parte virtual, ela é interessante também, até porque eu não sou especialista em direito penal, mas a gente vê que o próprio direito criminal, ele já tem algumas adaptações ali, né, para crimes praticados em ambientes Cibernéticos, virtuais, né, sim, cibernéticos, enfim, até a questão ali de difamação, né, sim. e então a gente já tem, então acho que o direito civil vem para caminhar junto, né, nessa atualização, e até só fazendo uma observação quanto que a professora falou, a questão da quantificação dos danos, né? Eu pensei nisso quando li ali o parágrafo 2º do 227AC, que natureza econômica pura ou híbrida, né? Então já traz um conceito que talvez já demonstra que teremos alguma dificuldade na quantificação dos danos. Não sei se a professora pensou em algo sobre isso. Olha só, Vanessa, o arbitramento do dano imaterial como um todo é um grande problema. Eu vou pegar o link, então, junto com a conversa do Arnaldo. Pelo STJ, hoje, o valor médio, assim, de uma reparação por morte de filho é 120 mil, tá? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Mas por que, como ele disse, alguns ganham os 120, que eu não estou dizendo que seja suficiente, outros ganham 70, outros ganham 40, né? Por quê? Porque esses critérios, eles são extremamente subjetivos. Qual seria o nosso ganho? O nosso ganho seria, pelo menos, trazer esses critérios, elencá-los, ainda que sejam subjetivos, para dentro do nosso código, porque hoje nós não temos isso. Né? Se tu fores pegar o código de 2002, nós não temos isso. Mas ainda assim, permanece um grau de subjetividade monstruoso para o julgador. E isso vai depender de todo um pré-conceito, uma pré-vivência dele. Então, já passou por isso, já teve circunstâncias na família, aí fica mais sensibilizado ou menos sensibilizado, porque assim, como é que a gente pode responder? E aqui a gente pega outro caso não tão severo, mas que, né? A gente não tem. Eu vou pegar o caso da atriz aquela, né? Teve o downgrade ali. Tem prejuízos com os voos. Como é que eu posso hoje, se eu perco o meu voo porque fui, né, indevidamente colocada num overbooking, venderam mais? Como é que eu vou dizer que eu estou ressarcida se eu receber 7 mil ou 8 mil reais? Quem chega a esse valor? Onde é que está essa régua? Porque os parâmetros são muito subjetivos. Aliás, Vanessa, o único critério objetivo que nós temos e que é muito criticado é levar em conta a situação econômica do lesante e do lesado, né? Que tem muitos que criticam este critério dizendo: ah, então o rico vai sofrer, quer dizer que ele sofre mais porque vai ganhar mais do que o pobre. Mas nós temos que levar em conta a condição econômica sob pena do enriquecimento indevido. Então, assim, esse critério que é o mais objetivo, ele é o mais criticado. Como é que eu vou levar em conta a reversibilidade da conduta? Pensa isso numa rede social. Vazou um nude, vazou uma mensagem, vazou um áudio, vazou... me achincalharam. Como é que eu vou ter isso? E outra coisa que eu acho muito importante aqui, que às vezes o advogado não se dá conta. O atual Código Civil, e isso é repetido no projeto de lei. Ué, Oi? oi, não sei o que aconteceu aqui. Estamos te vendo e te ouvindo. Eu, Tudo para mim, certo. saiu. Que louco. Mas talvez só tenha minimizado tua tela. Mas que coisa. Ah, porque saiu, eu digo, da onde que vem esse... o atual... Cancelar. O atual Código Civil, ele traz que o advogado, ele deve pedir, em primeiro lugar, a reparação in natura, né? Pelo 947. E se ela não for possível ou se ela não for suficiente, a reparação pecuniária. Agora, como é que a gente traz isso para o mundo digital? Uma reparação in natura seria uma retratação. Onde que uma retratação vai alcançar o exato número de pessoas que o dano, que a situação lesiva alcançou? Então, assim, a gente vai ter que se adaptar.
mas eu concordo com a fala do Arnaldo de que os valores são ínfimos para os danos sofridos. A gente vai ter que ter uma mudança realmente nessa cultura e nesse paradigma, e eu concordo contigo. Os critérios, né, por mais que estejam lá, que já seja grande coisa, eles aparecerem, eles ainda são extremamente subjetivos. E aí, o problema de cada cabeça uma sentença a gente continua tendo. Perfeito, perfeito. Eu acho que né, mais do que essa nova legislação que está sendo trazida, eu acho que o que vai precisar é uma conexão entre a responsabilidade civil dos relacionamentos face a face, como se diz, ou analógicos, ou contato mesmo, né, dessa responsabilidade civil no mundo digital, né? Uhum. Tem que ter uma congruência entre eles, porque daqui a pouco vem um dano moral de R$ 30.000 por uma ofensa, e daí a gente vai lá no STJ, STF, morte, dá R$ 100.000, né? Não fica, fica desproporcional, né? Então, eu acho, Desproporcional. né? Fica Tem desproporcional. que, tem que ter. E eu acho que é isso, né, Vanessa? Alguma questão mais que te veio? Não, eu tô encantada. Foi uma aula, né, para todos. E acho que só agradecer novamente a professora Daniela. Realmente foi assim uma explicação fantástica, muito didática. Fiz várias anotações aqui. E, Uma e acho que em preocupação nome. que nos fica, né, Vanessa? Eu fiquei bem Hã? preocupado agora, sabe? A gente Pensando, sempre, né? Cada entrevista a gente sai mais preocupado, parece. Não tá fazendo bem, não tá sendo terapêutico. não, tá nos deixando muito preocupado. Eu fiquei preocupado hoje mesmo com tudo que a professora nos trouxe, tentando imaginar, né, essa convergência aí de legislação de mundos diferentes e da responsabilidade civil. Mas a gente vai conseguir. Eu deposito muita esperança nos meus alunos, que é o futuro do nosso direito. Eu deposito muita esperança nos meus alunos. Eu deposito muita esperança nos nossos estudos e na nossa vontade de estudar, porque isso faz toda a diferença. Só com cabeças pensantes é que a gente pode chegar a alguma solução, né? Não é só repetindo informações, mas pensando e propondo soluções diversas, até porque somos capazes disso. Basta a gente conseguir se unir para levar essa voz adiante. É o que estamos fazendo aqui nesse projeto, tentando fazer, né, professor Arnaldo? Já que a gente está dependendo dos futuros dos alunos e futuros advogados, trazemos a professora deles, né, Vanessa? É isso. Exato, exato. Então tá, Dependemos todos da senhora, doutora, viu? Então, continue na luta, continue no ensino, que é Sempre. o que melhor garante um futuro brilhante aí para a advocacia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz e agradeço a deferência, porque eu acredito que quando a gente tem a oportunidade de falar para pessoas que estão, né, imbuídas no sentido de aprender e de trazer mudanças, é sempre válido. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Arnaldo, e um abraço ao pessoal do IARGS. Muito obrigada. Deixar um último beijo para a senhora do Departamento de Direito Civil e diretamente também, pessoalmente, da doutora Sulamita Cabral. Obrigado, doutora. Um Agradeço. abraço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau.